Gente, boa tarde. Começando num horário quase carioca. Mineiro não é, porque mineiro é na hora certa. Mas começando num horário quase carioca, com 20 minutos de atraso, dou as boas-vindas a todos e a todas a esse seminário, né, do NUPA, do Núcleo de Políticas Públicas, da UFRJ, voltado à temática de repensar e pensar políticas públicas. Ontem tivemos um evento do INCT, do qual o programa faz parte, né, para discutir a nossa proposta de pesquisa, né, do INCT. Mais tarde eu vou falar sobre isso na outra sessão, mais especificamente. Mas, enfim, trata-se assim, de um desafio intelectual que nos moveu bastante na redefinição do nosso projeto de trabalho, né, que é exatamente de repensar as relações, o papel do Estado, né, nessa nova modalidade de capitalismo, na qual, para falar de uma maneira resumida, né, se configuraram novas relações, principalmente entre o setor privado, as grandes empresas e o Estado, né, numa área de nebulosidade, né, em que se faz necessária a atuação, creio eu, né, de grupos da sociedade civil e na tentativa de se criar mecanismos, né, de accountability, de prestação de contas, etc., para onde vamos, o que estamos pensando, né, e o que, quais serão as novas modalidades do capitalismo nesse cenário, né, pós-crise, né, uma crise que se dilatou no tempo do ponto de vista dos seus efeitos, no caso brasileiro, mas que, como são crises muito cíclicas, né, a gente tem que pensar na possibilidade disso vir a se constituir, né, quase que numa conjuntura, digamos, mais ou menos permanente no tempo, e isso nos faz, portanto, é um desafio no sentido de pensar nas novas modalidades de intervenção estatal, né, dentro desse quadro. Além disso, e adiantando um pouco, né, uma temática em relação à qual eu venho trabalhando e com relação à qual eu estou bastante preocupado, né, a gente tem que pensar também, né, em como as chamadas capacidades estatais, né, que se constituem num foco, né, do nosso projeto de pesquisa do INCT como um todo, né, como as chamadas capacidades estatais devem ser pensadas também num contexto não apenas positivo, como a literatura, né, sobre capacidades estatais, trazendo de volta o papel do Estado, etc., colocou muito bem, mas também num sentido negativo, ou seja, de como que se operam, através de capacidades estatais, né, a desconstrução, né, de projetos de intervenção do Estado, de características da atuação do Estado ao longo do tempo, né, particularmente em áreas como áreas relativas à legislação do trabalho, né, com todas as adequações que positivamente a gente pode pensar em relação a essa reforma trabalhista, que foi recentemente, enfim, está sendo objeto de discussão e implementação, como também na área da reforma previdenciária, né, que a gente tem que ver do ponto de vista muito crítico, né, porque para os setores, né, de mais baixa renda da população, né, a previdência, que é um benefício que as pessoas oferem com uma determinada idade,
né, e com uma certa expectativa, constitui, na realidade, um mecanismo de redistribuição de renda. Num país, como a gente sabe, onde a desigualdade estrutural e a concentração de renda é extremamente negativa, né, do ponto de vista das camadas mais pobres da população. Então, eu estou apenas dando um quadro geral, assim, a minha preocupação, né? Eu acredito que seja a preocupação de todos e de todas, assim, nesse momento crítico de desconstrução, né, do papel do Estado, seguido, em seguida, a um golpe, né, que implicou numa ruptura democrática e na atuação do Estado de uma maneira extremamente autoritária, como jamais eu próprio, né, que passei pela conjuntura, né, da ditadura militar, etc., com impactos familiares de toda a natureza, poderia imaginar que isso estaria acontecendo. Né, o caso do reitor da Universidade de Santa Catarina, recentemente, ilustra, né, uma situação absurda, né, de intervencionismo estatal e de autoritarismo, né, que é totalmente inaceitável. Eu aqui faço público, aproveito para tornar pública, né, uma moção, né, realmente, que eu acho que a gente deve fazer em relação a esse processo, porque acho que até mesmo durante os períodos da ditadura militar, o grau de interferência, né, nas universidades não era tão violento quanto o que ocorreu nesse caso específico lá de Santa Catarina. E como eu acho que também pode ocorrer em outras situações, que estão falando em privatizar a universidade pública, porque quando você começa a ter o acesso garantido a pessoas de estratos menos favorecidos, isso incomoda a classe média, né, a classe média alta, né, que acha que, enfim, a universidade é algo mais exclusivo, né, para os membros da sua classe, e não para, digamos, para falar aqui entre aspas, a ralé, né? Então, eu acho que tem uma série de desafios que eu acho que a gente tem que repensar em matéria de políticas públicas, em matéria do papel do Estado, sobretudo, né, nessas áreas, né, na área de políticas relativas à educação, né, e políticas relativas à saúde, por exemplo, né, que, de fato, né, num cenário de desconstrução e de crise e de precariedade, né, afeta principalmente, né, as pessoas de menor ingresso, né, digamos assim. Sem mais delongas, porque eu não vou fazer uma conferência aqui, estou apenas coordenando, né, eu vou passar, então, a apresentar os nossos expositores de hoje. Né, aqui ao meu lado, meu colega mineiro, Francisco Gaetani, que é presidente da ENAP. Eu falo colega mineiro porque a identidade a gente não perde. Pode morar aqui muito tempo, mas continua sendo mineiro para o resto da vida. Depois, do outro lado, Valeriano Costa, aqui, da Unicamp, e, finalmente, Carlos Brandão, da UFRJ, que vão, enfim, fazer suas apresentações. Eu não tenho o programa aqui comigo especificamente para esclarecer sobre o que cada um vai fazer, mas está... Hein? Não ficou, pois é. Mas então, tudo bem, cada um, à medida que for expondo, tornará claro qual será o objeto das suas respectivas apresentações. Então, eu vou passar a palavra aí, em primeiro lugar, para o Francisco Gaetani. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite aqui da Ana para estar presente nesse evento.
e saudar os meus companheiros de mesa aqui. Vanderlei, eu não te reconheci, desculpe, viu? Na hora que eu cheguei aqui. Né? Agora que é ele, né? Mas, enfim, é uma alegria muito grande estar aqui no Rio discutindo esse assunto, e eu não podia recusar o convite, porque tem certas discussões que a gente vai onde a conversa está. E a conversa, às vezes, não está onde a gente gostaria, né? E o fato de vocês estarem montando essa discussão aqui no Rio, aqui na FRJ, no IPET, no contexto dessa problematização de políticas públicas, eu realmente não pude resistir. Sou um pouco um peixe fora d'água, porque eu sou um burocrata. Espero que usa terno, essas coisas, né? Também dou aula, mas tem um lado burocrata mais forte. E trago para essa discussão aqui um pouco uma visão de quem trabalha no Estado. Já trabalhei estadual, federal, Nações Unidas, municipal, estatal, universidade, e que gosto muito do que faço, porque eu acho que as oportunidades de a gente fazer a diferença na sociedade, quando se trabalha a partir do Estado, são enormes. E vou começar pelo fim. Nos últimos meses do governo da Dilma, foi criado um comitê, o Jorge Abraão aqui também, que estava no IPEA na época, participou um pouco disso, um comitê de monitoramento e avaliação de políticas públicas. E foi um processo difícil de criar esse comitê. Por quê? Porque todo mundo faz ou acha que faz políticas públicas em Brasília. O IPEA, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, a Controladoria Geral da União, todo mundo acha que faz monitoria, faz avaliação de políticas públicas. E a tese nossa, na época que eu estava no planejamento, era assim: aqui ótimo, se todo mundo faz, vamos fazer uma câmara de compensação aqui, para todos trazermos suas contribuições para essas discussões, e aí, quem sabe, a gente consegue melhorar o que nós estamos fazendo. Porque o governo ele tende a superestimar o que faz, subestimar suas críticas, e, tradicionalmente, não se preocupa com a qualidade do que faz. E, naquela época, havia também uma contaminação muito forte pelo debate ideológico entre, enfim, as forças que acabaram prevalecendo e o governo de então. E havia, no ano anterior, ocorreram algumas avaliações esquisitas de alguns programas de governo com um viés muito desqualificador. Então, de um lado, você tinha gente dizendo que tudo que o governo fazia não servia para nada, do outro lado, gente dizendo que o governo fazia o máximo que podia fazer e qualquer avaliação era uma crítica política ao governo. Então, nesse ambiente, a gente construiu o comitê e procuramos, com suporte, na época do Banco Mundial, um pouco da OCDE, não era outro contexto, trabalhar um pouco essa perspectiva. O governo caiu, as iniciativas continuaram, mas já num outro patamar. Perdeu um pouco aquele momento de focar uma política por vez e passar o pente fino em cada um. Por que essa discussão é importante? Porque não é assim que as políticas públicas nascem no Brasil em geral. A burocracia federal ela tem uma visão muito rasa, muito pragmática do debate das políticas. Tem políticas que nascem... Nós somos um país muito religioso, né? Acreditamos em mágica, né? Da criatividade, do insight, da sacada, né? Assim nascem as políticas. Depois elas tem uma exposição de motivos, tem às vezes uma medida provisória, um projeto de lei, algumas passam pelo Congresso, da sua origem, outras são bastante mastigadas no projeto, no Congresso, outras não, e viram um programa, tem uma alocação institucional e é alocado um recurso em relação ao tema. Mas o tratamento desses assuntos, enquanto política pública, não é bem assim que acontece. Muitas não têm diagnóstico, muitas não têm nenhuma avaliação ex ante, muitas não têm avaliação em processo, muitas não têm monitoramento. Mas esse é o Brasil, é assim que caminha um pouco a burocracia federal. Agora, um corte no tempo, 1988. Quando foi criada a escola, ela foi criada junto com um projeto de profissionalização da burocracia federal, um processo inconcluso ainda, né, onde foi criada uma carreira chamada especialista em políticas públicas e gestão governamental, um nome muito pomposo, né?
mas que colocava no mesmo nome gestão e políticas públicas. 30 anos depois, nós continuamos com os mesmos desafios. Algumas coisas melhoraram, houve um processo de profissionalização parcial na administração pública federal. Essa profissionalização favorecendo muito a zaga, né? Por zaga, eu falo a Fazenda, o Planejamento, a Advocacia Geral da União e o Controle, em detrimento da turma que faz gol. Os ministérios finalísticos, muito ainda pouco profissionalizados, ou convivendo com a burocracia que vem lá dos anos 80, transformada em estatutário na época pela Constituinte. Alguns ministérios com algumas carreiras, outros sem carreiras. E, nesse quadro de uma certa heterogeneidade do grau de capacidade estatal, adicional, pelo menos do ponto de vista pessoal, é que são processadas as políticas públicas do governo federal. É bom lembrar que, também que grande parte das políticas nossas hoje são políticas intergovernamentais. Quase todas não, mas muitas são políticas federativas. Se nós pegarmos, por exemplo, educação, saúde, meio ambiente, segurança pública e assistência social, são 5, cada uma dentro de um arranjo federativo diferente. Todas com regras diferentes, todas com configurações, com processo de transferência de recursos, de distribuição de competências ou de compartilhamento de competências, que enlouquece os pesquisadores estrangeiros, né? E elas são muito pouco problematizadas. Talvez a saúde seja, de longe, a que tem um grau de massa crítica maior, mas as demais, muita coisa mal resolvida. São chamados fios encapados do nosso federalismo, né? Não vou nem falar do fiscal, porque aí é outra história. Nesse ambiente, o que a gente observa no governo federal, aí, pelo menos à luz aí dos últimos 30 anos? Né? Que nós ainda estamos engatinhando. A gente vê com dificuldade o contraditório. Nós achamos que, muitas vezes, se vocês forem observar o debate político hoje, né, é um debate político onde a gente confunde a crítica pessoal, a crítica ideológica, a crítica qualificada, tudo misturado, e onde surgiu um fenômeno novo, que é o que eu queria trazer aqui para essa discussão, infelizmente, ecoando aqui o fato que o Renato mencionou, que eu acho que pode ser um marco nessa conversa aí. Nós estávamos nesse processo de discussão das políticas públicas no governo já há algum tempo. O governo, em algumas áreas, fez isso com mais sucesso. O MDS, por exemplo, ao criar o Ministério, foi criada uma Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, né? E essa Secretaria de Avaliação deu muito suporte ao Bolsa Família. Foi calçando o Bolsa com avaliações, com discussões, com interlocuções, e que foi dando robustez e sustentação à briga sobre o Bolsa Família. Hoje parece história isso, né? Mas não foi, né? E ainda hoje você tem muita crítica, muito esforço para desqualificação do programa. Bom, durante um certo período, nós começamos uma discussão, aí pelo segundo mandato do presidente Lula, de judicialização das políticas públicas. Exemplo clássico, casos dos medicamentos caros na saúde. Decisões da corte, tem que atender. Outro exemplo, as discussões sobre gestão de risco nos projetos de infraestrutura. É bom lembrar que nós não tínhamos mais engenheiros nos Ministérios de Infraestrutura. Foi criada uma carreira de analista de infraestrutura para calçar os órgãos de infraestrutura para poder trabalhar com licitações, monitoramento de obras, enfim, especificação de projetos, né? Bom, nós evoluímos ao longo dos últimos 10 anos da discussão sobre judicialização das políticas para a discussão da criminalização da administração. E chegamos agora na paralisia da máquina, né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, porque a explosão do controle, da forma que ele aconteceu, né, ele colocou uma série de dificuldades na problematização da ação do governo, tal qual vinha sendo discutida até então.
Paradoxalmente, o governo reforçou isso. Grande parte do controle interno, a estruturação do controle interno foi obra dos últimos governos, nos concursos para a CGU, a legislação de corrupção, no primeiro mandato da presidenta Dilma, mas isso não veio acompanhado de um fortalecimento nas áreas finalísticas da capacidade de implementação. E quando a gente fala em implementação, a sala esvazia, todo mundo levanta, tem que ir embora, tem que ir no banheiro, lembra de um compromisso. Porque a implementação é sempre muito enrolada, complicada, enjoada, os gargalos são muito grandes, os déficits de capacidade são muito grandes, as improvisações. E essa é uma área que o governo federal foi se retirando, em grande parte, por quê? Porque não consegue fazer, talvez muitas coisas não deva fazer, e não se estruturou para se desincumbir dessas funções. Paradoxalmente, os ministérios sociais são os ministérios mais problemáticos do ponto de vista de implementação. Por quê? Parte porque não tem burocracia, parte porque transfere grande parte dos seus recursos, parte porque são os ministérios absolutamente mais politizados e mais interessantes do ponto de vista da máquina, e são os ministérios onde o governo federal, de certa forma, não encontrou ainda uma forma de desempenhar seu papel a contento, né? Nem todos têm a complexidade do arranjo institucional da saúde, que, na verdade, é uma área que é presidida por uma coalizão há praticamente 30 anos, com algumas variações, embora se veja sempre um embate que polariza a discussão no âmbito federal com a saúde, que a saúde é subfinanciada, não vai ter mais dinheiro enquanto não gastar melhor, e fica essa polarização que, infelizmente, tem comprometido boa parte do desempenho do país nessa área. Mas, voltando às discussões de políticas públicas, no caso da administração federal, ela é uma discussão que ela começa pela discussão de avaliação, que não é um bom ponto de partida. Pode ser, né? No caso do MDS, no caso do Bolsa Família, na largada do programa, a avaliação estava presente. Mas, em geral, ela pode começar por outras áreas, pode começar pela formulação, pode começar pelo problema da agenda, da coalizão que leva a agenda para o processo decisório, pela qualificação das opções. Nada disso acontece no mundo real. No mundo real, vocês talvez tenham ouvido uma expressão muito comum na área de infraestrutura, a análise de viabilidade. Não existe análise de viabilidade, existe análise de viabilização. É aquela alternativa só que você vai perseguindo desde o início e vai embora nela. Muito pouco contraditório, muito poucas alternativas na mesa. Não quer dizer que nem por isso as políticas não ocorram, não surjam e não hajam boas políticas, né? Nós tivemos aí uma safra de uma série de iniciativas recentes que o júri ainda está lá fora. Vamos pegar só na área de educação. Você tem o ProUni, o REUNI, o FIES, o Ciência Sem Fronteira, todos sujeitos a chuvas e trovoadas. Você tem um conjunto de iniciativas aí para a Pronatec, para poder discutir, né? Na área ambiental, eu tive a oportunidade de ser vice-ministro do Meio Ambiente durante 5 anos, o cadastro ambiental rural mudou completamente o cenário da discussão da polarização ambientalista, ruralista. O debate sobre o patrimônio de marco regulatório do patrimônio genético e repartição de benefícios, a mesma coisa. Então, tem uma série de políticas que estão acontecendo e que aconteceram nos anos recentes, que ainda aguardam uma discussão, uma análise, uma qualificação mais rica e mais instigante para o debate público. O governo federal tem um órgão importante nesse debate, que é o IPEA, mas que é um órgão, em grande parte, autorregulado. Pautar o IPEA é uma outra história. E o IPEA, como todas as instituições mais próximas do mundo acadêmico, funciona com certo delay em relação à realidade. Funciona em cima do que aconteceu. Um pouco como o IBGE. O IBGE trabalha com estatística, mas os dados que nós temos disponíveis hoje são os dados de 2014, 2015. É muito difícil trabalhar com um dado real, com um dado tempestivo do presente. E no ciclo político da administração federal, só o presente interessa. O passado e o futuro são abstrações remotas. É claro que há setores do governo federal que consomem análise, que consomem política, que trabalham com cenários, que procuram antecipar os efeitos, os impactos de determinadas iniciativas, mas não é a norma. A norma são discussões muito rasas, muito improvisadas, um certo anti-intelectualismo muito grosseiro, quase desonestidade intelectual em algumas coisas. Então,
Conciliar esse ambiente da máquina, do poder, das opções políticas, com o processo de formulação qualificada, com o diálogo internacional, não é uma tarefa muito simples. Quando, no planejamento, no segundo mandato do Lula, no Ministério do Meio Ambiente, nós procuramos também trabalhar com algumas organizações internacionais para trazer um pouco de, eu diria, visão do mundo em relação ao que a gente está trabalhando. Você sabe, nós somos uma grande ilha no Atlântico Sul, né? Além daqueles turbulentos lá embaixo, parece ter um pessoal agora que dá no Pacífico, mas nossas relações com a América Latina são marcadas por uma ignorância muito grande, que apenas mais recentemente começaram a evoluir. E mesmo do ponto de vista de informação, de conhecimento, de problematização, nosso diálogo com eles em termos das políticas desses países é quase inexistente, como é também em relação à Europa e aos Estados Unidos. A nossa capacidade de diálogo internacional é muito baixa. E ela é muito pautada ou por uma desconfiança muito grande ou por um deslumbramento muito grande, né? Então, nós temos feito alguns trabalhos, por exemplo, alguns peer review com o OCDE sobre alguns assuntos, algumas iniciativas com os bancos de desenvolvimento e outras. A construção de um processo de aprendizado em políticas públicas que leve em consideração a experiência internacional não é a prática cotidiana no Brasil. Tem exceções. Vamos pegar o caso da nossa política de inovação. Nós tivemos aí, ao longo de 14 anos, praticamente 4 ciclos de políticas industrial, científica, tecnológica e inovação. Deu certo, não deu certo? Por que deu certo? Por que não deu certo? O que deu certo? O que não deu certo? Aí a discussão acontecendo. Mas é uma discussão um pouco mais conectada nas discussões internacionais. Por conectada, eu não digo replicando de um país, mas informada pelas opções de outros países, pelas opções de sistemas nacionais de inovação, pelas opções de estratégias tecnológicas. Eu tive há pouco tempo, não conhecia, fui à Suécia, e aquelas perguntas que você passa vergonha, né? Conheci um órgão ligado à inovação lá, que tem uma política muito forte para pequena e microempresa. Eu perguntei, e as médias e grandes? Não, mas elas não precisam, né? Aí eu, pois é, porque é diferente um pouco. Nós temos uma discussão aí sobre os campeões nacionais, a política, a importância da indústria nacional, o mercado interno. São países diferentes, essas coisas têm que ser qualificadas, têm que ser contextualizadas. Políticas horizontais, políticas verticais, mas o debate, ele flui muito pouco dentro da burocracia federal. Parte porque os governos tendem a ser frágeis e temem o debate, temem o contraditório. Parte também pela incapacidade da burocracia de dialogar com a academia, dialogar com o ambiente internacional, dialogar com as boas práticas que estão rolando no mundo, né? Então, eu estou mencionando essas coisas para dizer o seguinte: nós estamos num momento que, assim, se vocês olham para o Brasil no exterior hoje, aquele ar assim, de uma certa piedade, uma certa fatalismo. Não é esse o olhar dos estrangeiros em relação ao Brasil. O olhar dos estrangeiros em relação ao Brasil, que o Brasil é condenado ao sucesso. É uma questão de tempo do pessoal aqui se entender. Porque eles enxergam com muito mais clareza as vantagens comparativas do Brasil, enxergam com muito mais clareza o potencial do país. Agora, nós aqui estamos em transe, né? Um transe profundo, que eu espero que a gente saia brevemente, mas para sair desse transe, a gente tem que também organizar as conversas, organizar as discussões, problematizar as nossas políticas, aprender a debater. Eu sou de uma geração formada pelo autoritarismo. Eu considerava, até considero ainda até hoje, divergência um insulto pessoal, né? Quer dizer, a gente tem que sair disso. Agora, infelizmente, nós temos um país que tem uma curadoria, né, que passa 24 horas por dia em campanha eleitoral, que forma a visão da elite nacional sobre o país, né? Isso dificulta o debate, né? Dificulta a objetivação. Nós estamos num país hoje que todas as políticas, a primeira pergunta em toda relação a todas as políticas é sobre corrupção. E, na verdade, corrupção, posso estar enganado, eu acho que não é nem de longe o principal desafio do país, né? É um desafio importante, mas nós vivemos um momento onde o erro, a déficit de capacidade
erros, desinformação, incompetência, má-fé, negligência e corrupção viraram tudo uma coisa só. E depois que você junta tudo num bolo só, fica difícil desembrulhar, né? Para quem trabalha, como vários de vocês aqui na área de Sistema Nacional de Inovação, imagina o que é uma política que só pode dar certo, né? Você não pode errar, não pode... Então tem um problema. Eu estou no conselho da FINEP, uma instituição feita da FINEP, se ela não pode errar, ela não vai fazer, porque a inovação está condenada a errar. E inovação, vocês sabem, por definição é ilegal, porque não está prevista em lei, né? E a administração pública, ao contrário da administração privada, você faz o que a lei especifica que você pode fazer. Você não pode fazer nada que não tenha respaldo legal. Então, nesse mundo estranho que nós estamos vivendo hoje, eu acho que o debate sobre as políticas, os locos delas, a relação dela com a gestão, a relação dela com o mundo do direito administrativo, é muito importante e muito oportuno. A sensação que eu tenho é que o país foi sequestrado. Juntou uma turma aí, espécie assim, o Judiciário, o TCU, o Ministério Público, a AGU, o CGU, o DPU. Então, é o revival do bacharelismo, né? Então, esse é o mundo real. O resto, sei lá, economia, pobreza, desigualdade, isso aí não sei o que é. Porque esse mundo real, ele se autorreferencia, ele está solidamente enraizado no corporativismo jurídico, é um corporativismo que faz, interpreta e protege as leis, né? E se apartou de um outro mundo. O único mundo que se poderia contrapor a esse é o mundo político. E o executivo e o legislativo estão enfraquecidos e incapazes de fazer frente a essa situação que nós vivemos hoje. Então, como eu sou otimista, eu acho que de 4 em 4 anos o país sempre pode fazer muita coisa boa, e eu tenho um patrimônio de fracassos espetacular, né? Alguns eu fracasso recorrentemente nas coisas. Eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de aprender, de fazer melhor e de enfrentar esse debate de um outro jeito. As pessoas lá fora sabem disso. A tecnologia hoje está rompendo e proporcionando possibilidades super interessantes para as pessoas, para o país. É uma questão de aprendizado, é uma questão política, é uma questão de engajamento. E que eu acho que todo mundo que tem interesse pela esfera pública vai acabar encontrando seu caminho nesse debate. Nós só precisamos não ficar no transe, na hipnose coletiva, sair do transe, porque tem um povo bebendo uma água aí muito diferente, né? E é uma coisa... O Brasil não é mais um país que todo mundo lê o mesmo livro, né? Não é mais um país que todo mundo é pautado por uma notícia de televisão. Nós não podemos ser isso, nós somos melhores que isso, né? Então, eu vim para trazer essa reflexão aqui para vocês. A escola trabalha com formação de funcionários públicos, a vida inteligente do serviço público. Não posso dizer que ela seja muito abundante, não, mas existe, né? Há também a turma do que acha que ganha da loteria e vai receber parcelado, né? Mas você tem de tudo, como também em todas as outras esferas da vida social. Em Brasília, existem profissionais engajados em trabalhar com o governo do dia da melhor forma possível. E para nós é uma oportunidade muito grande aqui de procurar essa aproximação aqui com vocês aqui, procurarmos edificar áreas de trabalho conjunto. Temos algumas, vamos construir outras e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu acho que tocou em pontos absolutamente essenciais, em relação aos quais eu compartilho assim, gênero, número e grau, né, sempre a preocupação com essa questão da judicialização da política, né, também o papel como uma extensão disso, né, o papel que o judiciário vem tomando, um papel de protagonismo exagerado, né, eu tenho chamado o modelo político se transmigrou do presidencialismo de coalizão para o justicialismo de exceção. E eu acho essa é uma categoria que eu venho utilizando e da qual vou escrever algumas coisas, né, para caracterizar o que isso vem a ser. Então, eu fiquei particularmente sensibilizado por essa questão, né, que o Gaetano levantou, sobre a judicialização de políticas públicas em áreas de saúde, projetos de infraestrutura, etc., né?
porque isso, em certa medida, né, emperra a máquina pública, né? E a judicialização, né, ao mesmo tempo, né, ela faz com que se adotem critérios, né, que são critérios, às vezes, o mesmo critério para questões que são absolutamente diferentes, né, e, às vezes, critérios diferentes para questões que são as mesmas, né, questões similares. Então, acho que a gente tem que estar de olho muito atento, né, nessa questão aí da judicialização, né, que eu acho que, além de uma série de questões, né, que o Francisco levantou, né, que eu acho que também são importantes, né, porque a mídia dá visibilidade a essa questão da corrupção, isso é uma maneira de criminalizar tudo, e eu acho que, de fato, não é, digamos, o olhar mais adequado, né, para se debater, né. Mas acho que essa questão do corporativismo jurídico é certamente, né, atualmente, né, uma das dimensões mais importantes, né, da atuação do Estado frente à formação e à implementação de políticas públicas. Mas, então, não compete a mim fazer comentários. Eu vou, em seguida, passar a palavra para o Valeriano, né, da Unicamp, que eu não tenho a temática sobre a qual você vai discorrer, mas você vai falar. Tudo aqui é meio de surpresa aqui. Então tá. A gente tem um certo espaço de convergência e de convivência, então eu conheço os meus dois colegas também, e por vias bastante diferentes, então estamos em casa aqui. Muito obrigado pelo convite, fiquei feliz, assim, fiquei surpreso, né, porque eu não tinha uma relação assim muito íntima apesar de ser carioca, né, não tinha uma relação muito íntima com a UFRJ, mas sempre acompanhei de vários desses ângulos que são abordados aqui no INCT, no NUPA, a análise de políticas públicas. Eu sempre fiquei, né, como no departamento de ciência política, né, lá onde eu estou, lá na Unicamp, então eu vou olhar um pouquinho diferente o mesmo fenômeno, né, que o Boschi e o Gaetano falaram, sobre um pouco a conjuntura e um pouco a trajetória da análise de políticas públicas no meio desse processo. Então, eu até tinha uma palestra que eu dei em 2013, né, foi num momento exatamente da ruptura desse contexto, desse longo processo que, na verdade, acho que o Boschi tem um papel central aqui na qualificação desse processo que vem lá dos anos 70, 80, né, de constituição de uma sociedade civil, de constituição paralelamente de um Estado ou alternativamente do Estado e da sociedade civil em construção, e a gente foi, de certa forma, atropelado por essa conjuntura, e agora eu acho que é um momento oportuno e necessário de entender o que aconteceu no curto prazo, mas também reavaliar tudo o que foi vivido, que foi produzido em termos de sociedade, e dentro disso Estado, e dentro disso políticas públicas, né? Então, minha proposta aqui é um pouco de refletir sobre esse caráter. Eu acho que é uma das questões, né, que a política pública acho que a gente acabou perdendo, né? A gente viveu um pouco uma bolha, digamos assim, de um certo processo. A gente se acostumou, de certa forma, com o processo, como acho que foi o Boulos que falou. A gente, na verdade, foi atropelado por um processo que está destruindo toda a herança da Era Vargas, está destruindo parcialmente toda a herança da Constituição de 88 e também, no rodo, toda a herança, uma pequena herança, mas significativa até certo ponto, do período Lula, né? Então, é um processo de reestruturação radical de tudo aquilo que eram os parâmetros que a gente viveu e que a gente utilizou para analisar políticas públicas. Então, é um pouco sobre isso que eu queria refletir. Então, essa palestra que eu falei que eu tinha dado em 2013, ela reforçava aspectos que eram um pouco, digamos assim, os processos de transformação que essa política tinha passado. Um dos aspectos que eu acho que é importante, foi mencionado pelo Gaetano, que era o processo de profissionalização da máquina pública. Foi uma das grandes questões que eu vivenciei também, lá desde os anos 90,
até cheguei a participar um pouquinho aquele período que era Erundina, estava lá em Brasília, o Chico também estava por lá já, né? Todo mundo ali tentando construir essa base de sustentação das políticas públicas, exatamente. E a gente vivenciou, então, um processo que eu acho que é muito importante, que é esse processo de construção de um Estado democrático, e que estava fortemente apoiado nesse papel, até certo ponto, importante, central, dos movimentos sociais, da sociedade civil, da questão da participação, da questão da parceria, ou, às vezes, na primeira fase, do confronto entre o Estado e a sociedade, mas, certamente, toda a pauta do nosso desenvolvimento da análise de políticas públicas estava centrado nessa categoria da intersecção, em alguma dimensão do Estado com a sociedade, num sentido positivo, né? A gente tinha uma longa experiência do Estado, não burocrático, mas um Estado apropriado patrimonialisticamente, em que a gente rejeitava totalmente a sociedade. A gente começou a construir uma relação positiva, digamos, né? Uma relação entre o Estado e a sociedade, que, a partir de um marco bastante distanciado, né? Que foi essa primeira fase dos movimentos sociais, de muita contestação e conflito, um marco de interação, de participação, e que, quando a gente, do pessoal que eu estou falando aqui lá da Unicamp, mas do Brasil inteiro, né? A gente começou a perceber, a partir dos anos 80, 90, eu estudei um pouco o meio ambiente, algumas outras políticas, mas um processo de permeabilização, quer dizer, o Estado se abrindo para a sociedade e a sociedade, né, mobilizando o Estado para construir políticas públicas. Então, essa trajetória, que era extremamente inovadora em certas dimensões, mesmo institucionalmente, né, foi um dos pontos centrais, um dos eixos centrais da construção da análise de políticas públicas no Brasil. Quase todo mundo sempre se referiu a esse caráter, digamos assim, um pouco especial, né, dessa estrutura de participação. Nos últimos anos, do período Lula, aqui em São Paulo... exatamente. A gente começou a construir, digamos assim, não sei se foi uma viagem, assim, no sentido daquelas viagens clássicas, né? Uma viagem de que a gente estava construindo uma famosa estrutura de participação, um arcabouço participativo, e um momento crítico dessa conjuntura foi quando a Dilma apresentou lá aquela política nacional de participação e foi massacrada, né? Foi um momento, inclusive, anterior a essa crise toda, mas já indicava uma reviravolta no cenário. Mas, então, remarcando essa dimensão, a gente já teve um processo de construção institucional e construção burocrática que caminhou par e passo, digamos assim, e eu acompanhei os dois lados, coincidentemente, trabalhei com análise de movimentos sociais e também trabalhei com burocracia, e aí o Chico deixou claro aqui, a gente teve uma série de expectativas em relação a isso, e na verdade, alguma coisa aconteceu, né? O Estado saiu de um certo patamar muito ruim, muito precário, para uma capacidade de ação que, comparativamente, historicamente, é significativa, e estávamos caminhando nesse processo, aparentemente, né, nesse período todo, e na fase mais recente, e por outro lado, com um constante processo de qualificação. Eu trabalhei com o pessoal dos movimentos sociais sobre essa dimensão da permeabilização. A gente acompanhou em vários momentos uma espécie de parceria ou de permeabilização em dois sentidos, né? A burocracia cada vez mais construindo um reconhecimento e até uma familiaridade com as temáticas, né, para quem trabalha com a área de cultura, ou com política social, ou com políticas de tipo identitárias, de gênero, essas coisas, as burocracias estão se construindo, pelo menos no meu registro ainda, numa forma de aproximação entre os dois mundos, né? E não do distanciamento, algum tipo de registro clássico da burocracia weberiana, né? Mas numa burocracia que, até em certo ponto, em algumas áreas, o pessoal que eu trabalhei lá com a Gabriela Lotto, o pessoal dos grupos que estudam movimento social e burocracia, era uma coisa inédita, né? Trabalhar com políticas públicas que são construídas nessa intersecção entre burocracia e grupos ou participação de movimentos sociais. Até recentemente a gente estava trabalhando com políticas, quando o governo Lula acabou e começou o governo Dilma, políticas que o pessoal chamava lá de programas associativos, né? Programas que eram operados pelos movimentos sociais e não mais apenas pelo município, que é a nossa forma típica de construção das políticas, né? Que são implementadas, ou pelo menos em parte,
operadas pelos municípios e governos subnacionais, e então a gente estava avançando para uma dinâmica em que os próprios movimentos sociais seriam elementos da implementação de políticas públicas. Eu lembro do PAA, né, do Minha Casa Minha Vida Entidades, por exemplo, que a gente estava até poucos anos atrás discutindo como, né, um fenômeno completamente inovador. Então a gente tem uma trajetória de construção de políticas que é herdeira e prisioneira dessa transição. Na verdade, eu estava querendo pensar isso, quer dizer, a gente tem que refletir sobre o caráter histórico e, portanto, né, não eterno, permanente, dos processos sociais. E, nesse sentido, a gente tem que entender o que a gente viveu, né, nesses últimos 30, pelo menos, talvez 40 anos, que foi esse processo que, em parte, que eu estava descrevendo. E que, aparentemente, foi, né, de uma tacada só destroçado. Ou, pelo menos, o sentido em que ele tinha, a gente não consegue visualizar nesse curto prazo, nesse momento, mas também estamos presos numa conjuntura. Então, o limite entre essa análise histórica e uma análise da conjuntura ainda é uma coisa um pouco delicada, que deveria ser melhor avaliado. Mas, de um ponto de vista, então, dessa perspectiva de análise de políticas públicas, uma das características que eu acho que é muito importante é essa sensibilidade para esse caráter contingente dos processos sociais, ou seja, o fato de que você tem intersecções de processos, ou seja, cruzamentos e conflitos entre processos sociais, que são, políticos também, que são não previstos, né, que não estão, digamos assim, no catálogo das nossas considerações. Então, um dos problemas que a política pública tem que enfrentar constantemente é esse caráter, digamos, endógeno, né? A política ela é construída dentro de um mundo mais ou menos fechado e que as variáveis são mais ou menos conhecidas, né? E isso é tipicamente um caso de um processo de institucionalização ou burocratização, em que os parâmetros da análise das políticas são bem conhecidos ou previamente estimados, enquanto que a gente está vivendo um processo que esses parâmetros não são mais estimáveis no curto prazo, não são elementos que a gente possa rapidamente colocar em jogo, né? Então, esse é um elemento que eu acho que tinha que ser colocado em primeiro plano na configuração de uma agenda de pesquisa. Ou seja, a gente está vivendo um momento histórico, eu estava lendo um historiador, geralmente eu gosto muito dos história social ou sociologia histórica, e ele estava pontuando um certo momento em que surgiu essa onda da sociologia histórica nos Estados Unidos, que foi vinculada, por exemplo, à crise da Guerra do Vietnã, à crise dos direitos civis. E até então você vivia um mundo platônico, um mundo distanciado, em que as ciências sociais viviam basicamente desses parâmetros bem exatos, bem formais de funcionamento das coisas. Então, são momentos históricos assim que a ruptura ela aparece de uma perspectiva meio imprevista, e geralmente é isso que acontece, e que gera uma série de deslocamentos que provocam, então, uma série de reavaliações do ponto de vista teórico, obviamente, aqui no que a gente está pensando. Eu não estou pensando tanto em termos dos processos efetivos, mas da forma como a gente analisa esses processos. Então, um dos elementos então fundamentais que eu acho é levar em consideração essa dimensão contingente dos processos que a gente não sabe, não tem elementos analíticos para estimar e para avaliar a dimensão disso. É exatamente essa questão agora que a gente está pensando aqui. A gente, lá na Unicamp, estava pensando pelo menos alguns parâmetros, mas 2013, não 2015, 2016, os protestos de 2013, né, que são ainda uma incógnita, um processo que, de certa forma, atingiu profundamente a nossa autoestima, digamos assim, em relação às políticas públicas construídas nesse período todo, e que foram praticamente terra arrasada, né, do ponto de vista daquela conjuntura específica, e que logo depois, o que é interessante é que essa conjuntura 1, digamos assim, esse elemento conjuntural, ele não nos afetou diretamente, porque a interpretação foi a interpretação de que havia uma reivindicação muito intensa de melhoria das políticas públicas e, portanto, a gente tinha uma agenda
que podia ser enfrentada de uma forma a aprofundar, digamos assim, tudo aquilo que a gente já tinha feito. Mas logo em seguida a agenda mudou completamente, ou seja, o segundo passo foi no sentido de desqualificar tudo aquilo que tinha sido feito, todas as nossas conquistas, digamos, sociais, e a gente ficou completamente desarmado diante disso. E logo em seguida vem o impeachment e depois agora o que a gente está vivendo, a destruição das políticas que a gente tinha como parte da nossa vida, digamos assim, desde que a gente se dá por gente, né? Todo mundo aqui, não importa a geração, a gente viveu essa longa conjuntura que a gente pode somar as três episódios clássicos, que são a construção das políticas corporativas do Vargas, a construção das políticas sociais de 88 e os processos de terceira, segunda, dependendo do olhar, da segunda ou terceira geração de políticas com o período Lula-Dilma, né? E tudo isso parece que perdeu completamente o sentido, perdeu a capacidade de mobilizar ou de até resistir, né? De forma que a gente nunca conseguiu entender se um governo como o Fernando Henrique não conseguiu mexer na legislação trabalhista e previdenciária, como é que um governo como o Temer consegue, né? É um paradoxo total, quer dizer, tudo que a gente imaginava que era explicativo dos processos políticos, famoso governo de coalizão, tudo isso se desfez de uma forma muito rápida. E, ao mesmo tempo, sem que a gente saiba exatamente o que entrou no lugar, né? E qual é o grau de perenidade desses processos. Mas, como eu falei, essa dimensão contingente ela é exatamente isso. Quer dizer, os processos contingentes eles não são necessariamente muito significativos do ponto de vista de uma longa estrutura, não são eventos macro, mas às vezes são eventos micro, por exemplo, uma crise política ou institucional. Pode gerar um processo que leva a uma série de mudanças que não estavam previstas. Então, esse é um elemento que eu acho que traz de volta, digamos, um balanço do período que a gente viveu, como a gente fez no início, lá na transição. A gente tem que reavaliar o que aconteceu nesse período, para a gente poder ter dimensão do que a gente está enfrentando. Então, outro elemento que era constitutivo dessa agenda, no caso da análise da ciência política, voltada para políticas públicas, era esse caráter da forte mobilização das identidades como uma parte significativa das políticas sociais, das políticas públicas em geral. Mas a emergência de uma série de categorias identitárias que foram se constituindo como agentes, né? Agora, ontem, todo dia eu ouço uma novidade sobre políticas clássicas e queridas nossas que estão desaparecendo. Alguém me falou, acho que foi do Maranhão, um colega do Maranhão de políticas públicas, sobre a política de quilombolas, por exemplo, que era uma coisa assim inédita, né, no Brasil, que resgata toda a tradição do desprezo da pós-escravidão de 100 anos, e nesse período recente, dos anos 80 para cá, estava sendo construída toda uma política que, aparentemente, pelo que ele me disse como especialista nessa área, está sendo desmontada totalmente, sem ninguém reagir ou ter capacidade de reagir. Então, quando eu falo nesse caso, as políticas de caráter identitário, elas são constitutivas como parceiras dessa outra dimensão que eu falei antes, que são as políticas participativas, né? Então, as políticas estavam gerando política, como se diz, né, na teoria. As políticas públicas estavam constituindo categorias políticas, estavam constituindo um mundo, né, sociopolítico e cultural extremamente interessante, inovador, aparentemente. Quer dizer, eu não consigo, por enquanto, admitir que isso tudo desapareceu, que isso tudo era nuvem. Então, por isso que eu falo, é um elemento conjuntural que está influenciando fortemente a nossa capacidade de entendimento desse processo. Se essas coisas realmente desapareceram a partir de um momento dado, ou se é um momento conjuntural em que a gente vai recuperar a capacidade de ação, de reação, em algum momento, mas certamente isso tudo está ligado a uma conjuntura que a gente ainda não entendeu exatamente o que aconteceu. Mas, de qualquer jeito, são elementos que eu acho que são centrais nesse processo. E aí, o que eu acho mais interessante nesse sentido é tentar entender quais são as dinâmicas, né, que ligam essa conjuntura, esse caráter mais fluido da conjuntura política com as dimensões mais de longo prazo. Aí eu acho que o Renato já tinha entrado em relação a isso, quer dizer, toda a parte do Estado desenvolvimentista, intervencionista e sei lá qual é o outro apelido que a gente deu,
aparentemente está sendo desconstruído. Estava falando também com o Brandão agora, a gente está passando por um processo, olhando para o lado mais geopolítico, para o lado mais macroestrutural econômico, por um processo de desconstrução do mesmo sentido, né? no mesmo sentido que eu falei agora sobre políticas públicas de tipo, olhando para a conjuntura mais das políticas sociais, políticas culturais, políticas de gênero, políticas identitárias, políticas que a gente se acostumou a valorizar, que estão perdendo rapidamente a densidade, a capacidade de influenciar. Mas isso acontece também do outro lado, do macroestrutural, econômico, que seria o lado hard, né, digamos assim. Então, essa associação de conjunturas é um fenômeno raro, né? Eu acho que a gente está vivendo um fenômeno, infelizmente, negativamente raro, que era um pouco o inverso daquele dos anos, talvez, 30, dos anos do pós-crise de 29, que a gente viveu um processo de fortalecimento do Estado. Então, é um processo que a gente, obviamente, não tem respostas, soluções, mas é uma coisa que é preciso colocar centralmente nas agendas das políticas, né? Essa convergência de processos, de crise, de fragilização de todos os elementos que eram estruturais nos nossos modelos de análise de políticas públicas, né? E, nesse sentido, então, eu gostaria então de deixar esse elemento, né, teórico, que eu acho que vai revalorizar as teorias macro-sociais ou históricas que têm capacidade de entender esses processos, não apenas nesse elemento conjuntural que a gente geralmente acaba sendo envolvidos na análise de políticas públicas, né, e até mesmo, como eu falei no início, esse elemento endógeno das políticas, que a gente tem que reconstruir a partir de uma perspectiva, né, histórica que leve em consideração fenômenos que não estariam dentro, digamos assim, da nossa agenda de análise de políticas públicas. Mas exatamente quais são esses fenômenos, esse é o grande mistério. Quer dizer, o que eu incluo como elemento relevante, causal de mudanças estruturais nas políticas que a gente sempre analisou de uma perspectiva mais ou menos fechada em torno de certos padrões, certos modelos, certos elementos causais que talvez estejam sejam incapazes de explicar, né? As mudanças vêm de fora, aparentemente, dos nossos modelos analíticos. Então, eu acho que esse é um momento crucial para refletir sobre essas dimensões históricas, ou seja, tudo isso que a gente construiu, disso tudo, o que vai sobrar ou o que está em questão nessa nova conjuntura. Acho que esse é o elemento que eu queria trazer aqui para a gente refletir. Obrigado. Obrigado, Valeriano. Eu acho que você trouxe um elemento aí para reflexão, que eu julgo, eu e talvez toda a torcida do Flamengo, ou metade dela, julgam extremamente importante, mas que frequentemente, né, é uma dimensão que é tratada em segundo plano, né, que eu venho insistindo muito que nas novas modalidades de relação do intervencionismo estatal, né, que é caracterizado por uma opacidade das relações entre grandes empresas, o setor privado, uma promiscuidade entre o setor privado e o Estado, né, de maneira que nenhuma forma de controle, de escrutínio, etc., é de fato exercida, né, que o papel da sociedade civil nesse contexto é extremamente relevante. Né, nós já passamos por momentos, né, embora a correlação não seja clara, entre momentos autoritários e momentos de maior abertura política, né, em termos das características do padrão de intervencionismo estatal e de formatação das relações Estado-sociedade, corporativismo no momento Vargas, a flexibilização do corporativismo do lado empresarial no momento, inclusive, sob a ditadura militar e posterior, né, e passando certamente para uma fase, né, do contexto democrático, onde a presença da sociedade civil e dos movimentos sociais, etc., né, se constituiu no cerne, né? Você falava aqui, eu me lembro assim das análises que fazíamos, eu mesmo fiz, sobre movimentos, sobre orçamento participativo, né? Isso daí foi digamos, uma modalidade que foi
né, altamente insensada, era uma novidade, todo mundo falava sobre orçamento participativo. Hoje ninguém sabe, não tem nem de orçamento, muito menos de participativo, né? Então, eu acho que são dimensões que a gente tem que, de certa forma, trazer de volta, né? Eu não gosto de resgatar, porque resgatar é uma palavra meio esquisita, parece que está todo mundo aprisionado, e se resgata um prisioneiro, uma coisa assim, um refém, mas é como se quase que a sociedade aí estivesse refém, né, de um Estado que elimina as formas mais fundamentais, né, de relação crítica entre a sociedade, e as formas de escrutínio entre a sociedade e esse Estado, né, que se caracteriza por essa promiscuidade entre o setor público e privado. Eu me lembro também de estudos, né, sobre o papel do SEDES, quando você ia falando, né, que são as arenas de intermediação, né, que foram todas elas montadas, né, com a preocupação, né, de inserir segmentos, né, representativos da sociedade civil, né, do lado tanto do capital quanto do lado do trabalho, dos movimentos sociais, etc., na formulação de políticas públicas. Hoje não se toca mais nisso. Então, eu acho que você trouxe uma dimensão muito importante aqui para reflexão, que eu acho que é necessária, nesse momento, a gente tem que focalizar no papel crítico que a sociedade civil, em suas diversas formas, né, pode exercer, né, do ponto de vista da formatação desse novo modelo de capitalismo que é concentrador, alheio a tudo, né, ao mesmo tempo financiarizado, globalizado, e que se perde um pouco a noção do que são os espaços nacionais. Enfim, sem trazer essa dimensão, eu acho que a gente não vai muito longe, né? E lembrando também, mesmo, né, que na própria tradição assim, liberal norte-americana, na tradição pluralista, o papel da sociedade civil é absolutamente fundamental, né? É isso que se enfatizava, né, ao longo das análises aí, sobre as características, né, do capitalismo no centro, e por que não na periferia também, né? Bom, eu não vou fazer conferências, como eu disse, mas eu não resisto aos comentários. É a segunda vez que eu digo isso, né? Mas, enfim, eu tenho que agora passar a palavra, então, para o Carlos Brandão, do IPUR, da UFRJ. Novamente, eu não sei qual é a temática, mas nós vamos ficar sabendo na medida em que ele for expondo. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito o convite. Acho que vou falar de conceitos e também acho que de algumas temáticas que duas redes que eu participo acho que dialogam bastante com as reflexões desse evento e da temática desta mesa. É sempre muito difícil falar de políticas públicas nesse momento, não sei qual palavra usar para o Brasil, talvez desmantelamento, não é? Que é uma que a gente usa bastante lá nas nossas discussões. Queria falar um pouco sobre alguns conceitos, estados e uma perspectiva espacializada e territorializada na medida do possível. Conceitos que podem ficar, talvez, para um futuro, espero que não tão distante. Acho que, quando eu penso em políticas públicas, imagino que estamos falando de políticas públicas basicamente para enfrentar um dos dois Ds aí do Brasil. Eu gosto de falar sempre isso, o Brasil, para mim, é o D da diversidade, é o lado interessante que a gente tem de todas as diversidades, mas é o D da destituição. É mais do que desigualdades. Eu ando abandonando um pouco. O que a gente tem é muito mais complexo do que meras e todas as desigualdades, mas sim destituição. E acho que temos uma sociedade
destituída, uma sociedade de massas, de destituição, com um pequeno detalhe dramático para as discussões de políticas públicas, acho que uma sociedade pouco democrática, né? Então, eu sou economista, acho que não tem teoria econômica para explicar como que um dos 10 capitalismos mais avançados do mundo, uma das maiores máquinas de produção capitalista, por qualquer conceito que se queira dar, não de PIB, etc., mas nós fazemos parte de um clube que está no topo, vamos dizer assim, das nações, entre as 10 mais ricas do planeta, e, ao mesmo tempo, nós estamos na melhor das estatísticas das sociedades, dos 10 países mais desiguais do mundo, né, mais destituídos. Então, como pensar políticas públicas para toda essa massa de destituído? Políticas públicas para os pobres, que mais recentemente é impressionante, então, nas cidades, você perceber de forma muito visível esse desmantelamento e desmoronamento todo de políticas que vinham sendo realizadas. Acho que uma questão central de qualquer conceito de políticas públicas ou doação do Estado, eu pelo menos tenho esse viés forte, se perguntar sobre o Estado chegando na vida cotidiana das pessoas. Por isso, vou falar aqui, é o que eu mais trabalho, de escalas espaciais. Essa necessidade que o Valeriano tocou em algum momento, de tentar entender esse mundo maluco que nós vivemos hoje na escala mundial, de erupções geopolíticas, geoeconômicas e geoculturais no mundo, que é difícil entender. Conversávamos aqui antes sobre China, Ásia, etc., Índia, e por isso o que será da América Latina, questão da África. É fundamental que se tenha uma perspectiva sempre, independente da nossa temática, das escalas espaciais, no sentido que nós trabalhamos. Acho que, espero que no próximo mês saia aí, é só baixar da Letra Capital, um editor aqui do Rio, né, um livro que trabalhamos anos aí sobre essas questões de escalas espaciais, estatalidades, que eu queria falar um pouco, e de reescalonamento do Estado, como que o Estado age espacialmente. E também uma outra temática que eu acho que dialogaria muito com o INCT é o que nós trabalhamos num conceito do meu amigo Vitor Ramiro Fernandes, de capacidades nodais. Qual que é a capacidade do Estado realizar entrelaçamentos, articulações e, ao mesmo tempo, ter potencial de ramificar as suas ações? Um conceito muito próximo de capacidades estatais, governativas, mas a ideia de um pouco da possibilidade de criar nós. Acho que um desafio teórico extremamente complexo para pensar políticas públicas é que teria que articular 3 mundos teóricos, que eu diria que só projetos coletivos que poderiam tentar fazer isso. 3 mundos teóricos, esse mundo de ter uma sofisticação escalar, vamos dizer assim. Eu acho que todas as políticas públicas do mundo que dão certo, ou as próprias lutas sociais que dão certo, os movimentos sociais, são todos multiescalares. E quando falo de escalas, é muito no sentido de que escalas é um campo de observação, é a forma como você olha os fenômenos, né? Então, você pode olhar num campo nacional, regional, micro-regional, local, ou até da vida cotidiana das pessoas. Mas também escalas é uma arena de articulação de interesses. E a escalas também, eu acho que isso é clássico da literatura, esse livrinho, para fazer uma publicidade desse livrinho que está saindo, acho que chama Escalas Espaciais, Estado, Estatalidades e Reescalonamento do Estado, que trabalha com essa perspectiva de que também é um campo onde os atores
sujeitos acionam narrativas. Isso eu acho fundamental para vários debates, inclusive para as políticas públicas. O problema é que não basta ter uma perspectiva de ação de um Estado que tenha multiescalaridade, que seja mais sofisticado de trabalhar as escalas, mas que um debate claro, eu pelo menos acho que políticas públicas sempre, no caso dos países federativos como o Brasil, devem estar inseridas no contexto do nosso pacto federativo, né, uma das temáticas aí do Valeriano, por exemplo, né? O país tem uma certa tradição de debates, muitas vezes, às vezes fragmentado, mas eu acho que nós temos que lutar sempre por trazer esse debate para o federalismo. Portanto, qualquer discussão das múltiplas escalas teria que articular com essa coisa muito específica do nosso pacto federativo, o que são os municípios. No nosso projeto mesmo, uma pergunta séria o difícil de responder, o que significa o nível intermediário, o estadual, hoje no Brasil, o que sobrou para ele, né? Mas acho que só se ficarmos em escalas e níveis de governo, não entenderemos a realidade sem trabalhar com algo mais complexo ainda, que são os âmbitos de poder. Sempre acho que nós devemos, independente do que a gente faça, estar o tempo todo mapeando os poderes, né? Eu acho que quando você vê âmbitos de poder, entra também nesse mundo complexo que o Valeriano tocou, que é do mundo também contingente, não só dos macropoderes, mas também dos micropoderes que trabalham também com um tempo conjuntural muito complexo de ser analisado. Eu acho que a realidade, então, ela envolve essa articulação de escalas espaciais, níveis de governo e âmbitos de poder. Eu vou dar alguns exemplos. Eu acho, né, eu trabalho, quer dizer, a gente acaba trabalhando, quer trabalhar com estratégias que possam transformar a realidade, mas eu diria que tem mais experiências com as políticas regionais e urbanas, ou em qualquer outra política brasileira. Acho que dá para pensar escalarmente de como que o Estado brasileiro tem uma enorme dificuldade de construir o que essa literatura chama de reescalonamento, que é uma boa política que nasceu de alguma experiência social, alguma luta que nasceu num determinado espaço, né, de uma escala menor, vamos dizer assim, para simplificar. A sofisticação da literatura de escalas não aceita falar de escalas maior ou menor, mas o mundo cotidiano, o mundo da vida, onde, num determinado local, você produziu alguma ideia que acabou se transformando numa política pública, a ação do Estado brasileiro tem enorme dificuldade para que essa política pública suba escalas, né? Principalmente porque nós temos déficits escalares fundamentais na escala, por exemplo, micro-regional e mesorregional. Então, a boa política brasileira que nasceu num determinado lugar tem dificuldade enorme de subir. Paralelamente, você poderia dizer que as boas ideias de Brasília, dos 380 programas que a gente costuma ter, pelo menos no período recente, eu diria que lá no papel elas tinham visões, conceitos muito interessantes nessa linha que o Valeriano também colocou. Muitas nasceram, né, de experiências centrais de lutas políticas, nasceram de grandes intelectuais brasileiros, mas políticas com uma enorme dificuldade de descer no território. E até porque elas foram muito atropeladas pelos modismos. Não existe nada pior do que modismo, principalmente numa sociedade antropofágica como o Brasil. Então, você ficou quase 10 anos onde a palavra território foi colocada praticamente em todas as políticas, uma coisa que não diz praticamente nada, todo mundo passou a... Até anotei essa palavra que
que o Gaetano tinha falado aqui, do que flui e não flui na burocracia. Então, o conceito ou a noção de território passou a fluir em todos os ministérios, secretarias, etc., mas de um Estado com enorme dificuldade de realizar, de ter capacidade nodal, vamos dizer assim, de nodalizar, de articular políticas, um Estado fragmentado, um Estado fragmentado com enorme dificuldade de realizar políticas consistentes ou mesmo utilizar o território para realizar essa articulação de políticas setoriais realizadas de uma forma totalmente compartimentada e muitas vezes uma política brigando com a outra, mas então há uma enorme dificuldade do Estado brasileiro ter dinâmica, vamos dizer assim, de reescalonamento para descer nesses territórios, passando por algo que a gente não tem. Então, eu gosto de provocar dizendo que nós não temos a escala micro-regional da política pública. Nós não conseguimos construir qualquer coisa mesorregional, por isso a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, por exemplo, ela é basicamente uma coisa que está no papel, nada foi implementado, o fundo não passou, todas as transformações que tinham dificuldade política de serem implementadas não foram realizadas. E me dá muita pena que uma coisa, convivendo com toda uma geração, acho de uma burocracia, de gestores públicos, tem jovens, principalmente, muito aguerridos e que lutam por transformação do Brasil, que estão nos vários ministérios, secretarias, etc., etc., mas o que é realizado tem problemas seríssimos, principalmente nessas questões que envolvem território, e muito por essa dificuldade, por esses déficits escalares. Até porque tem um déficit que esses são os nossos 500 anos de destituição, que eu trabalho um pouco com essa ideia de que o Brasil não tem uma escala que poderia ser chamada da escala da vida cotidiana. A escala de destituição é tamanha, de destituição de propriedade, de habilitação, que a habilitação, diria o Celso Furtado, que interessa não é a habilitação do Amartya Sen, mas a habilitação pela propriedade, a habilitação, então, fraca, que quase impossibilita que você possa ter uma concepção digna de vida cotidiana para uma parte enorme da população, que então encara o Estado como um inimigo, um Estado que não chega na vida, o lado, vamos dizer assim, do Estado das políticas públicas, etc., tem enorme dificuldade. Esse é um ponto central, eu venho trabalhando com isso nos meus cursos, eu acho que é um momento central hoje da gente discutir cientificamente, por exemplo, o lulismo, discutir o golpe, temos que nos debruçar o que aconteceu no Brasil no período recente, tentar entender o que está acontecendo. Muito rápido, nós não entendemos 2013, por exemplo, como o Valeriano disse, mas essa coisa de ter mudado para o Rio de Janeiro, também sou mineiro, então a mesa aqui que estava com 3 mineiros, do Triângulo Mineiro, não é bem Minas Gerais, mas assim, então o impacto que eu vejo, por que o pobre, o destituído da cidade do Rio, tem uma visão de Estado complexa, porque o Estado que ele vê é muito caveirão, é a repressão e não o Estado das políticas públicas que a gente sonha de transformação da vida cotidiana. E o nível de destituição de propriedade, de qualquer das mercadorias que o Polanyi trabalhou, a impossibilidade praticamente de chegar na mercadoria, para ele sim é fictício, fazendo uma brincadeira com o Polanyi, porque não tem acesso à terra, não tem acesso a trabalho, pelo mercado formal, não tem acesso a dinheiro. Então, você tem eu acho isso central para pensar as questões estruturais do sistema capitalista hoje, de como essas 3 mercadorias vêm sendo reestruturadas em várias escalas, e também muito importante para pensar o nível de destituição brasileiro e, portanto, as políticas públicas de uma sociedade de massa, despolitizada, pouco democrática e com dificuldade
de legitimar políticas. Então, é muito complexo como que políticas muito interessantes que vinham sendo experimentadas, o Brasil aprende muito rápido, mas também desaprende, vários elementos de políticas muito criativas que foram inventadas, e muitas, ou quase todas das boas, estão sendo desmontadas neste momento. Então, é muito importante tentar entender e fazer um balanço dessas políticas. É um momento também, é um momento complexo, eu diria que politicamente, e de estar nele é muito triste, né, principalmente para quem tem mais ou menos assim a nossa idade, que já passamos por muita coisa no Brasil. É um momento triste, mas cientificamente é um momento inspirador, porque é muita coisa acontecendo e a gente precisa entender, a gente não entende quase nada de nenhuma delas, né? Eu gosto até de brincar disso, por falar nisso e falar em Estado. A gente entende muito pouco do Estado hoje. Os três poderes, vamos dizer assim, não aqueles três poderes, os três poderes que eu digo. Qual que é o poder do poder público? Qual que é o poder do poder privado? E qual o poder das forças contra-hegemônicas? Eu diria que, na academia, a gente sabe muito bem, ou talvez na vida prática também, qual o poder das forças sociais, a terceiro poder. Mas nós sabemos zero hoje, do meu ponto de vista, tanto do Estado, em termos mais gerais, no capitalismo em geral. Portanto, é fundamental resgatar as teorizações sobre o Estado, mas também dialogar, por exemplo, com variedades de capitalismo, com o tipo de capitalismo e tipo de Estado que nós temos, por exemplo, na América Latina, especificamente no Brasil, e tentar entender também o nosso federalismo e principalmente o que aconteceu no Brasil depois de 88. Então, já são 30 anos e a gente acha que entende pouco de qual Estado. Então, quem está na academia, discutindo teorias, é muito diferente, como o Jorge aqui, de quem esteve lá, né? Ou outros aqui, no Estado brasileiro. Eu acho que a gente sabe muito pouco desse Estado que está fazendo aniversário e, num certo sentido, sendo destruído, vem sendo destruído. E sabemos muito pouco do mundo empresarial também, quase nada. Eu fico triste quando as ciências sociais, por exemplo, estudam muito pouco os grandes grupos, as grandes empresas, as grandes fortunas. Acho que recentemente tem uma coisa muito interessante, que são todos esses dados das grandes fortunas, dos grandes poderes que a gente precisa mapear. Uma outra coisa também dessas teorias, que eu acho que quem tem a minha idade, a gente estava totalmente equivocado, a gente vivia discutindo como se não existisse legislativo nem judiciário, né? Eram teorias quase pensando, quando tentavam pensar o executivo, como se a gente pudesse formular uma boa política e ela fosse implementada. Então, toda essa complexidade hoje de órgãos de controle, da judicialização e do papel central que na nova razão neoliberal do mundo o judiciário cumpre, porque você caminhou para um capitalismo que é praticamente isso, um capitalismo, num certo sentido teórico, vou brincar, dizer que ele é teoricamente simples, que é um capitalismo que só tem duas coisas, ele só tem um tique e teco. O capitalismo rentista e patrimonialista, ele é tique e teco. Ele tem a viagem no tempo dos fluxos, né, especulativos, e ele tem propriedade privada. Eu gosto muito de usar a palavra do Harvey, que para exagerar, para falar uma terceira coisa, propriedade privada exclusiva. Então, é um sistema estranho de fluxos, portanto, de grande poder do rentismo, mas também de patrimonialismos, como, por exemplo, né, no nosso instituto, as pesquisas que nós trabalhamos, a gente entende muito pouco hoje de qual é a relação do financeiro, do rentismo com o imobiliário, mas ele é central hoje no capitalismo, né? Em todos os países, e no Brasil sempre foi fundamental. Então, nós temos um mundo muito complexo
teoricamente, nós temos todas essas teorias que a gente precisa analisar, que eu gosto muito, de viagem das ideias, como que surgiram as ideias, quem formulou, como que elas transitam pelos think tanks, como que elas se propagam nos países periféricos, subdesenvolvidos e dependentes. Eu gosto de chamar o Brasil assim, com essas três coisas. Subdesenvolvido, dependente e periférico. Como que aqui chegam essas ideias e como que acontece o que essa literatura, que eu indico bastante, né? Pode usar aí o site... está gravando, acho que eu não posso falar isso, mas do site russo e tudo mais, para pegar um livro, por exemplo, que acabou de sair, que é o Fast Policies, para tentar estudar essas políticas rápidas que circulam, que são experimentadas. Aí vem essa coisa de rapidamente avaliar e rapidamente discutir portas de saída. Então, todo esse mundo das políticas rápidas que alguns autores que nós acompanhamos no nosso grupo, na nossa rede, vêm trabalhando. Então, essas são questões, eu acho que centrais, essas e outras, para a gente tentar não desanimar totalmente desse momento, né, que nós vivemos no mundo, um momento realmente daqueles que me lembra muito, acho que o entreguerras, momento dramático, de coisas que a gente achava que era impossível há 6 meses atrás, mas que hoje estão colocadas aí como possibilidade de regressão, desmantelamento, desmonte, etc., etc., então, por outro lado, esse lado interessante cientificamente, que nós não entendemos quase nada do que está acontecendo. Então, os desafios coletivos de tentar debater, trocar ideias, etc., são centrais. É um momento que a gente precisa debater e tentar sonhar com a transformação da realidade. Muito obrigado. Eu acho que também o Carlos tocou em dimensões, em aspectos que são extremamente relevantes, né, nessa discussão sobre capilaridade, né, do Estado. Né, eu acho que são questões, por exemplo, o Guilherme Odona se referia a áreas, né, cinzentas e áreas, não me lembro de que cor, mas em que o Estado... se avaliar, né, a presença do Estado, que obviamente não se distribui de maneira homogênea pelo território. Né, e a definição weberiana de Estado, como se sabe, né, o monopólio do uso da força física numa área territorial dada. Eu acho que a gente está vivendo momentos, né, onde a capilaridade do Estado, né, realmente não se faz sentir. Todo esse debate, você não tocou sobre isso, mas estava com isso no fundo da cabeça, né, sobre as milícias e a atuação da criminalidade nas favelas, nas comunidades aqui no Rio de Janeiro, que chegou assim no ápice, né, da loucura. Hein? Claro, exatamente, porque a ausência de Estado. Ali você tem, né, o domínio das milícias ou facções que brigam pelo monopólio da força física em determinadas áreas territoriais e que submetem as populações a todo tipo né, enfim, de crueldade. E acho que, então, essa dimensão é extremamente importante quando a gente fala sobre desconstrução e papel do Estado. A gente tem que pensar que não é menos Estado que é bom, mais Estado. Né? A gente precisa de mais Estado, onde ele não chega em todas as suas dimensões, inclusive de políticas públicas, porque não é só disso que a gente está falando quando o Estado não chega, mas não chega na prestação de serviços básicos, de eletricidade, água potável, esgotos, etc., saneamento, tudo que se pode imaginar, né, da presença do Estado para um conjunto, para uma minoria da população, né, que tem acesso a esses digamos, benefícios da intervenção estatal. Então, eu acho que é mais uma
uma questão para a gente refletir, né, essa questão dos âmbitos de poder, né, e a capilaridade do Estado, o que você estava chamando de escalaridade, né? Eu gostei do termo, e para se pensar, né, como que nesse Estado, com esse Estado fragmentado, né, que temos, né, e ainda num processo de desconstrução, você pode recuperar, né, a capacidade do Estado de se fazer presente, né, como a força que tem o monopólio do uso da força física na área do território como um todo. Né, também essa dimensão também é outra que me ocorreu quando você estava falando de territórios indígenas, toda essa questão, né, de reservas, né, nas quais os interesses dos grupos indígenas estão sendo totalmente desconsiderados. Eu recebo dia sim, dia também, mensagem do meu colega Otávio Velho em relação a isso, né? E manifesto para se assinar. Todos, eu assino todo dia um manifesto. Obrigado.